E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma exploração visual. A nossa jornada de hoje vai direto para o segundo milênio antes do Cristo. Sabe, muitas vezes, quando a gente olha para textos antigos, os olhos até passam rápido por aquelas listas enormes de materiais ou medidas, né? Dá até a impressão de que são só detalhes burocráticos sem muita importância. Mas olha, o capítulo 38 do livro de Êxodo é muito, mas muito mais do que um simples inventário. O que a gente vai decodificar aqui hoje é literalmente uma verdadeira aula magna sobre logística de cadeia de suprimentos na antiguidade e principalmente sobre como construir uma comunidade do zero. É a interface pública de uma nação em plena formação. Bom, o nosso roteiro de hoje é mais ou menos o seguinte. Vamos passar pelo centro da vida comunitária, entender a transição da vaidade ao serviço ritual, explorar a praça pública sagrada, ver a fundo a prestação de contas e transparência e, por fim, analisar a economia do deserto. Basicamente, a gente vai começar olhando para o núcleo físico do acampamento e, a partir daí, ampliar a visão para entender a gigantesca realidade socioeconômica de uma nação inteira se movendo pelo deserto do Sinai. Então, vamos lá, começando pela nossa primeira sessão, o Centro da Vida Comunitária e a Engenharia do Altar de Bronze. Para começar a entender de verdade o tamanho desse projeto colossal, a gente precisa olhar direto para o centro absoluto da vida dessa comunidade, o altar de bronze, que alguns também chamam de altar de holocaustos, e isso ilustra de um jeito simplesmente brilhante o gênio da engenharia daquela época. É super importante lembrar que, na Idade do Bronze, esse metal era a mais alta tecnologia disponível, era ponta de lança, sabe? Eles tinham um desafio enorme nas mãos, equilibrar coisas totalmente opostas. Precisavam de algo resistente o suficiente para aguentar o calor extremo de chama contínuas, mas ao mesmo tempo tinham que lidar com a logística implacável de um povo nômade que precisava carregar tudo isso nas costas através da areia. E a solução que eles encontraram revela um pragmatismo geográfico que é quase inacreditável. O altar não era um bloco maciço e pesadão. Na verdade, era uma estrutura oca feita de madeira de acácia, que é uma madeira super leve, e aí sim revestida de bronze. Por dentro rolava uma grelha de bronze. Esse design oco foi uma sacada de mestre. Ele não só reduziu o peso drasticamente, permitindo que a estrutura fosse transportada em varais, como também garantia aquela ventilação crucial para manter o fogo sempre aceso. É, sem dúvida, uma engenharia perfeitamente adaptada para a dura realidade daquele deserto. Entrando agora na nossa seção 2, da vaidade ao serviço ritual. Aqui a gente vai dar uma olhada de perto na bacia de bronze. Mergulhando num dos detalhes culturais mais fascinantes de todo esse projeto, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e entender o que exatamente eram os espelhos na antiguidade. Porque, olha, o vidro espelhado que a gente tem no banheiro hoje era algo completamente desconhecido. Lá no Egito e na região do Levante, os espelhos eram peças maciças de metal, geralmente bronze, que eram altamente polidas para dar um reflexo bem claro. Eles eram itens de luxo absoluto, de altíssimo valor pessoal, criados, claro, para refletir a própria imagem de quem os possuía. Mas olha como a história se desenrola. O texto conta pra gente que a bacia foi feita justamente a partir da doação desses espelhos polidos pelas mulheres que serviam à porta da tenda. É impressionante observar a profunda transição cultural que está rolando aqui. Objetos que antes eram o suprassumo da vaidade, da alta exaltação e da estética egípcia, de repente são doados voluntariamente. Eles pegam tudo isso, derretem e transformam no principal posto de controle sanitário e ritual do acampamento. O material que era pura vaidade virou um instrumento coletivo e humilde de purificação para o serviço de todos. Uma baita mudança de perspectiva, não é? E isso nos leva à seção 3, a praça pública sagrada e a geometria no deserto. Agora, se a gente ampliar um pouco a nossa visão para as fronteiras externas, o pátio criava a divisão vital entre o acampamento comum e o espaço que era considerado estritamente sagrado. Delimitado por cortinas de linho fino retorcido e sustentado por colunas de bronze com capitéis novinhos revestidos de prata, o pátio formava uma barreira visual inconfundível. Numa sociedade tribal e nômade, esse espaço tinha uma função social insubstituível. Era literalmente a praça pública da época, servindo como uma espécie de tribunal aberto para disputas legais e um local para as ofertas da comunidade. Mas o que é realmente interessante sobre a geometria dessa praça é um detalhe crucial. O pátio media exatamente 100 côvados de comprimento por 50 de largura. Só para lembrar, o côvado era aquela medida tradicional baseada no tamanho do antebraço de um homem adulto. Essa proporção exata de 2:1 não caiu do céu, ela não foi aleatória. Na verdade, era uma medida super comum usada em templos egípcios e semíticos daquela época. Mas e aí?
O que isso faz na prática? Bom, isso estabelece uma ordem matemática estrita, sagrada, que servia como um contraste dramático, quase como um alívio, contra toda aquela desordem visual e o caos imprevisível da paisagem do deserto lá fora. Vamos em frente para a seção 4, prestação de contas e transparência. Pensa comigo, como é que a gente garante a confiança pública durante uma obra gigantesca e cara como essa, ainda mais numa nação recém-formada? A resposta está nos registros literários hipertransparentes. Quando a gente lê textos antigos assim, dá para notar muitas repetições. Para nossa mente moderna pode até parecer redundante, tipo, já li isso antes. Mas a verdade é que isso é um recurso literário muito deliberado lá do Antigo Oriente Próximo. A repetição exata tinha um objetivo super claro: fixar firmemente os fatos, os detalhes e as contas na mente da comunidade. Era a prova documental, ali na ponta da língua, de que o plano foi executado à risca. E aqui está o livro-caixa de toda a operação. Esse registro detalhadíssimo das quantidades exatas de ouro, prata e bronze não está ali só para fazer volume, não. Itamar, o filho de Arão, foi o cara designado especificamente para administrar esse inventário todo. Historicamente falando, a corrupção e o desvio de recursos nos templos antigos eram problemas enormes e super comuns. Então, ao publicar esses pesos de forma tão incrivelmente precisa como a gente vê aqui, a liderança cortava o mal pela raiz, neutralizando qualquer suspeita de fraude. Foi uma garantia absoluta de integridade perante todo mundo que doou. Agora, para a gente ter uma noção real da escala absurda de prata envolvida nisso, tá só uma olhada nesse número maciço. Esse foi o censo exato dos homens em idade militar na comunidade. E olha que interessante, esse número se conecta de forma direta com a engenharia e o financiamento de todo aquele pátio sagrado. É como se fosse um quebra-cabeça gigante se encaixando perfeitamente. É aqui que a matemática se transforma magicamente num sentimento de pertencimento. 100 talentos equivalem a 300 mil ciclos, o que, somado aos 1.775 que sobraram, gera exatamente o valor do imposto de meio ciclo cobrado de cada um daqueles 603.550 homens censados que a gente acabou de ver. Mas a sacada genial é que essa prata toda não foi parar no cofre pessoal de nenhum líder. Ela foi fundida para criar as bases sólidas das cortinas do pátio e os ganchos. Ou seja, o imposto per capita transformou a contribuição individual de cada um na própria fundação física do santuário. A estrutura inteira se apoiava de forma literal e física sobre a participação da comunidade. Isso é fascinante. Chegando na nossa última etapa, a seção 5, a economia do deserto e a riqueza no ermo. Diante de tudo isso, fica uma questão logística e geográfica impossível de ignorar. De onde diabos surgiu tanta riqueza, toneladas de metais preciosos, no meio de um deserto árido? A resposta revela redes de troca que eram incrivelmente dinâmicas. A gente está falando de uma riqueza estritamente móvel. Primeiro, a gente sabe da vasta quantidade de riquezas que eles levaram ao sair do Egito. Mas, além disso, essa abundância toda de bronze sugere um forte envolvimento em trocas bem complexas. O Sinai era lotado de jazidas minerais, o que possibilitava negociações com os mineiros midianitas ou até mesmo com aquelas antigas caravanas comerciais que cruzavam as rotas do deserto. Fica bem claro que a comunidade estava inserida no meio de uma economia nômade superativa e vibrante. Bom, resumindo a nossa análise de hoje, a gente percebe que esse relato histórico mostra, na prática, a devoção ganhando uma forma material. Construir toda essa estrutura passou muito longe de ser apenas uma empreitada espiritual. Tratou-se de um projeto nacional gigantesco, complexo e altamente organizado. Exigiu sim a habilidade insuperável de mestres artesãos, mas também dependeu em igual medida de uma logística precisa, de uma contabilidade super rigorosa e da contribuição cívica tangível de uma comunidade inteira trabalhando junto. E para fechar, isso tudo nos deixa com um pensamento bem instigante. Esse registro minucioso de pesos e medidas estabeleceu lá no passado a legitimidade de uma nação inteira. É claro que os métodos mudaram de lá para cá, mas os pilares, esses continuam os mesmos. Então fica a reflexão para nós no mundo moderno, de que forma esses princípios antiquíssimos de clareza administrativa e contribuição mútua ainda servem de fundação para sustentar a confiança nas nossas sociedades atuais. Porque no fim das contas, a verdade está sempre nos detalhes. É isso, pessoal. A nossa exploração fica por aqui. Muito obrigado por acompanharem e até a próxima!